Pare. Não role a tela. Sinto o peso do cansaço na sua alma, o eco das promessas não cumpridas, a sensação de que, talvez, Deus tenha se esquecido de você. Mas o que você não sabe é que este silêncio não é ausência, é preparação. Há uma palavra que Deus esperou entregar a alguém exatamente como você, e essa palavra mudará tudo. O corpo que não dorme, a alma em alerta permanente, o cansaço que o sono não resolve porque não foi esforço físico que produziu. O despertar às 3 da manhã com um aperto no peito que não tem nome, um estado de vigília constante de quem está esperando uma confirmação que não vem. O que você sente não é fadiga comum, é um espírito em combate silencioso. As decisões do dia comum que não são grandes, que deveriam ser simples e que param você. A escolha tomada na semana passada que no dia seguinte já tinha sabor de erro. O recurso movido na urgência porque não dava para esperar a clareza chegar. O mesmo padrão rodando em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse algo que você diagnosticou, mas não consegue quebrar. Sua casa, que deveria ser seu refúgio, muitas vezes parece um campo de batalha silencioso. A esposa aprendeu a não perguntar como foi o dia, porque sabe a resposta pelo seu silêncio na porta de entrada. O filho parou de chamar você para conversar sobre coisas pequenas porque sente que você não tem mais onde colocar. A neta ou o neto que quer colo e silêncio junto. E você só tem peso para dar. A casa sente a diferença de quando você chega resolvido ou descarregando. E hoje, de novo, você descarregou sem querer. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica. Segundo, vou te entregar uma chave, um padrão de sabedoria antiga, oculto nos provérbios, que Davi e Salomão usaram para decodificar o espaço entre a profecia e a provisão. Quando você entender esse padrão, a confusão se dissipará. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final eu vou declarar 3 nomes sobre você, não uma bênção genérica, uma comissão específica com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Não vale os próximos minutos fazer isso pela metade. Fica até o fim. Há uma semente. Ninguém a plantou ali conscientemente, nenhuma mão humana, nenhuma intenção declarada. Mas ela está ali no inverno mais rigoroso, no chão mais duro, na escuridão mais profunda, sem evidência externa de vida. O mundo ao redor grita a sua morte, mas dentro dela, um código inquebrável, um plano divino, uma promessa de vida que não depende da estação, da profundidade da terra, ou da ausência de luz. Ela foi colocada ali com intenção, por mãos que sabiam o que carregava. Se você sente que esta palavra é para você, deixe um Amém sou escolhido nos comentários. É um selo profético para o que Deus está começando. Você não tem lutado mal. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero, porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa sem descarregar o peso que o mundo colocou em cima de você. Há algo que Salomão deixou registrado que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. Volto nisso quando o momento certo chegar. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, ninguém rega e que mesmo assim insiste em crescer, revelando uma força que o inverno não conseguiu calar? A resposta é maior do que você imagina. Update. Topic. Strategic Intent.
Gerar o bloco 1, 5 do roteiro, que corresponde ao CTA principal, seguindo rigorosamente as especificações de conteúdo, estrutura e linguagem fornecidas na premissa. Summary. Conforme a instrução, estou agora na etapa de construir o bloco 1, 5 do roteiro, o CTA principal. Este bloco é crucial para a conversão e precisa transformar a dor prática, já diagnosticada, em uma solução tangível. Seguirei a arquitetura de 9 blocos com ordem fixa, utilizando as linguagens exatas e dados do produto fornecidos, garantindo que o tom e a cadência do roteiro sejam mantidos, sem entonações de venda. Minha atenção será focada em preencher os placeholders com os nomes exatos do produto. E bom, você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. Mas entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum existe um intervalo. Um espaço que o inimigo conhece melhor do que você. É ali que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, mas porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, vida longa ou a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus, comovido, deu-lhe sabedoria e tudo o mais. Julgou a disputa das duas mães. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico. A rainha de Sabá viajou meses para testar sua sabedoria e confirmou que nem a metade tinha sido contada. O próprio Jesus, em pessoa, citou Salomão pelo nome. Ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou-a registrada com precisão cirúrgica, que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele registrou como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou, que persiste em contextos e com pessoas diferentes, como um padrão inquebrável. Ele registrou como chegar em casa sem descarregar o peso do mundo na sua família, para que sua casa sinta a diferença antes que você precise explicar e receba sua presença, não sua resolução. E deixou o mapa para andar com postura de quem sabe, com critério nas decisões, para você parar de pedir conselho a quem não pode dar, decidir no calor da dor ou acreditar em milagre barato. Eu reuni isso em uma ferramenta chamada O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com a restauração pacífica que te tira do estado de sobrevivência e te leva à clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o seu dia comum, nesta semana que começa amanhã. Junto com a ferramenta principal, vão 2 instrumentos que considerei essenciais. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo Salmo 4:8, você entrega à guarda de quem não dorme o peso do dia, para que sua alma pare de fazer plantão. Não é técnica moderna, mas o ato de Davi para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes de qualquer distração, você pronuncia decretos bíblicos em voz própria, posicionando o dia antes que ele posicione você. Não é afirmação positiva, mas decreto para começar amanhã como quem foi chamado, não como quem precisa provar que merece estar de pé. E o valor, menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão registrou por 3.000 anos, mas para que o único obstáculo entre você e a ferramenta fosse sua decisão de estender a mão. E tem garantia de 7 dias incondicional. Se você abrir, usar por uma semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. Você fica com os 2 instrumentos de bônus, o ritual do sono do justo e o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, mesmo depois do reembolso. O risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso.
O único que sobra é o de não testar e perder o decreto na segunda-feira por falta de instrumento. A próxima noite com a alma em alerta não está há meses, é hoje. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, começando o dia em desvantagem, é amanhã. A próxima vez que sua família receber você descarregando o peso do mundo, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é um preço que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, a exceção aberta no céu por causa do que você fez hoje. Você vai entender porque tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Você se perguntou por que as coisas estão como estão. Por que essa sensação de estar em uma câmara de pressão, onde cada dia adiciona uma camada de peso invisível? Mas o que você sente não é aleatório, é um processo de lapidação. E há 5 sinais claros de que você está nesse processo, de que Deus tem um chamado irremovível sobre sua vida, e que o silêncio não é esquecimento, mas gestação. Se você se reconhecer em um deles, o céu se move em seu favor. O tom da oração que mudou. Você se lembra de quando suas orações eram declarações audaciosas, cheias de fé e expectativa? Agora, muitas vezes, elas parecem sussurros, mais um desabafo de cansaço do que um clamor de conquista. Você sente que suas palavras não ultrapassam o teto, que há uma barreira invisível entre seu coração e o trono. O que parece ser uma falha na sua fé é, na verdade, um indicativo de que Deus está te ensinando a orar com mais profundidade, com uma dependência que transcende as palavras bonitas e busca a essência da comunicação. Ele não te ignorou. Ele está te chamando para um nível mais íntimo. O peso inominável das pequenas decisões. O que antes era uma escolha trivial, agora se tornou um fardo. Você se sente paralisado diante de decisões do dia a dia, e as poucas que toma, logo se arrepende. O mesmo erro se repete, em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como um padrão vicioso que você diagnosticou, mas não consegue quebrar. O que parece ser indecisão ou falta de sabedoria é, na verdade, o seu espírito clamando por um mapa, por uma ferramenta que te ajude a discernir o caminho certo, a quebrar esses ciclos e a caminhar com a clareza que seu chamado exige. Você não está lutando mal, está lutando sem a bússola correta. O eco do silêncio, que residência na sua casa. Sua casa, que antes era o porto seguro, hoje carrega um silêncio pesado. A esposa, com o tempo, aprendeu a não perguntar sobre o seu dia para não acrescentar mais um peso ao que você já traz. O filho, que antes buscava seu conselho, agora se distancia, buscando respostas em outro lugar. O olhar da neta, antes cheio de luz, encontra em você um cansaço que não entende. Não é que eles não te amem, é que você, sem perceber, tem descarregado o peso do mundo ali, sem um instrumento para protegê-los e a si mesmo. O que parece ser distância é um grito silencioso por uma presença restauradora. As brechas invisíveis que drenam seus recursos. Você percebe que, por mais que se esforce, há brechas invisíveis se abrindo em sua vida, drenando seus recursos, seu tempo, sua energia. Parece que o que você constrói com uma mão desmorona com a outra. Pequenas perdas financeiras, projetos que não avançam, oportunidades que escapam. O que parece ser má sorte ou falta de gestão é, na verdade, a ausência de uma chave, de um discernimento para identificar e selar esses vazamentos, para que o que Deus te entrega possa frutificar e permanecer. Você está construindo em um terreno que precisa ser reavaliado com sabedoria. O silêncio como única resposta. Você tem buscado a Deus,
Tem clamado por uma palavra, uma confirmação, e a única resposta que recebe é o silêncio. Um silêncio que muitas vezes pode ser interpretado como abandono. Você se pergunta se seu chamado foi revogado, se suas orações não foram ouvidas. O que parece ser a ausência de Deus é, na verdade, um convite para você desenvolver um novo tipo de escuta, uma sensibilidade espiritual que decifra o que está além das palavras, que enxerga o movimento de Deus nos detalhes, no processo de lapidação. Ele está te treinando para ouvir o indizível, seja na exaustão da alma que o sono não resolve, nas decisões que se repetem como armadilhas invisíveis, na distância silenciosa que se instalou em sua própria casa, ou na sensação de que Deus tem permanecido em silêncio quando mais precisa de uma voz. Cada um desses pontos não é um defeito. É um marcador, um selo invisível de que você é parte de algo maior, um processo divino em andamento. Você não está sozinho nesta jornada de espera e desafio. Se você se reconheceu em 1, 2 ou em todos esses sinais, se algo dentro de você ressoou com essa verdade que acabei de desvendar, eu preciso que você pare um instante e comente agora mesmo. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Faça isso. É mais do que apenas um comentário ou uma interação qualquer. É um ato de fé e de reconhecimento do seu próprio chamado, um decreto silencioso que ativa a próxima etapa do que Deus tem para a sua vida, abrindo o caminho para a revelação que está por vir. Não hesite. Mas o que significa carregar tudo isso? E por que Deus o colocaria sob tamanha pressão? Há uma palavra em hebraico antiga e poderosa que define exatamente o que você carrega neste período. Uma palavra que, quando eu disser, você nunca mais vai olhar para esse cansaço, para essas decisões travadas, para o silêncio em sua casa ou para a ausência de respostas da mesma forma. Sua perspectiva será irremediavelmente transformada. Fique comigo. O nome será revelado e sua jornada fará sentido. Cada um desses sinais não é uma condenação, mas um indicativo de pressão. Você está em uma câmara de pressão. O peso que você sente não é para te esmagar, mas para te forjar. Assim como o carvão sob intensa pressão se transforma em diamante, você está sendo lapidado para revelar o brilho de um propósito eterno. Essa não é uma fase de espera passiva, mas de gestação ativa, onde cada desafio é um instrumento de Deus para refinar quem você é. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum depois que o nome for recebido. É por isso que a ordem importa. Primeiro, o nome. Depois, o instrumento. Fique. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. Sinta o pulsar da vida que insiste em você, mesmo nas temporadas de maior silêncio. Neste lugar de reverência, o que foi lacrado em sua alma, o que Deus guardou para este momento exato, está prestes a ser revelado. Não é um segredo, é um nome. Há uma palavra hebraica para o que você tem vivido. Não é uma palavra para te condenar, mas para te dar clareza, para te dar um mapa, para te dar uma chave. Uma palavra que define este espaço entre a promessa e o cumprimento, este laboratório de formação onde você se sentiu esquecido. Essa palavra é Beina'a. Muitos traduzem Beina'a simplesmente como entendimento ou discernimento. E sim, ela é isso. Mas um entendimento comum, superficial, não faria jus à profundidade do que você tem suportado. Não explicaria o peso que você carrega, nem a intenção divina por trás de cada silêncio, de cada porta que pareceu não se abrir. É muito mais do que um simples saber. Biná vai muito além. É a capacidade de ver o espaço entre as coisas, de discernir as conexões e os detalhes ocultos que não são evidentes à primeira vista. É a sabedoria que permite pegar uma profecia, uma promessa bruta, e destrinchá-la, revelando os passos práticos, os perigos velados e as oportunidades que residem na espera. É a inteligência que organiza, que contextualiza, que constrói a ponte
entre o abstrato e o concreto. É a fundação do critério. É por isso que em Provérbios 2, 3 e 5, a Escritura nos convoca. Sim, se clamares por Beinah e por inteligência alçares a tua voz, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Não é um pedido passivo, é um clamor ativo por um tesouro escondido. Sua dor, seu cansaço, a repetição de erros, o silêncio em sua casa, tudo isso são sintomas de uma Beinah que precisa ser ativada. Não é um vazio, não é um castigo, é um convite. Sua espera não é um esquecimento, mas uma gestação. Uma semente foi plantada em solo profundo, e o inverno que você sentiu era a condição para que essa semente, que é sua Beinah, brotasse com uma força que o verão jamais produziria. Este período tem nome, e esse nome te dá o poder de decodificar o que você vive. A palavra Binah é o código que revela o nome real do que você carrega. O arquivo lacrado sobre o seu destino, a planta que Deus desenhou para a sua vida, está se abrindo agora. Cada desafio foi um selo sendo rompido, e cada dor, uma página sendo virada para que você pudesse ler o que estava escrito, para que você pudesse enxergar a sabedoria aplicada que se esconde em cada intervalo. Agora que você sabe o nome do que carrega, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você, e o que aconteceu com essa pessoa vai mudar tudo. Prometo voltar a isto, e quando eu o fizer, você entenderá por que o seu caminho até aqui foi uma preparação divina para uma decisão. Coloque a mão sobre o coração, sinta as batidas que insistem em você. Você não foi o primeiro a sentir o peso do silêncio, da injustiça que parece sem resposta, do cansaço que não cede. Antes de você, antes mesmo de nós, um homem caminhou por um caminho de pressão e lapidação. Ele não era perfeito, mas sabia onde buscar a fonte da sabedoria. Ele é Salomão, e sua história é um espelho para a sua. Ele foi posto no trono ainda jovem, cercado por conselheiros experientes e um reino recém-formado que ansiava por paz e justiça. Não era o momento para improvisos ou para a fé cega que ignora o terreno. Ele teve a chance de pedir qualquer coisa a Deus, riquezas, vida longa, a derrota dos inimigos, mas ele não pediu nada disso. Ele clamou por uma coisa, discernimento, uma Beinah para governar o povo com justiça e sabedoria. E essa Beinah que ele recebeu não era apenas para entender as Escrituras, mas para resolver as questões mais complexas do dia a dia, aquelas que pareciam impossíveis. Lembre-se do dia em que duas mulheres trouxeram um bebê diante dele, cada uma alegando ser a mãe verdadeira. Não havia testemunhas, nenhuma prova irrefutável. Era um beco sem saída humano, um cenário de dor e confusão que espelhava a paralisia das suas próprias decisões. Ele não se contentou com a superfície. Ele não foi dominado pela emoção. Em vez de simplesmente escolher um lado, ele usou a sua Beinah, a sua sabedoria, para ver o invisível, para discernir a verdade no espaço entre as acusações. Ele propôs dividir a criança, uma solução cruel que, paradoxalmente, revelaria o amor verdadeiro. Sua decisão, que parecia loucura aos olhos humanos, foi a chave para desvendar o coração da mãe. Naquele momento, Salomão não apenas salvou uma criança e revelou a mãe verdadeira. Ele validou sua liderança, impediu que a justiça fosse pervertida e protegeu o propósito divino para aquela vida inocente. Sua sabedoria não era uma teoria abstrata, era um instrumento prático, um bastão que trazia clareza onde havia caos, que defendia a casa onde havia discórdia. Ele operava em uma frequência que poucos entendiam. Você hoje não está muito diferente. Você se sentiu em um beco sem saída, sem provas irrefutáveis, com sua verdade obscurecida pelas vozes ao redor. Salomão decifrou a dor com sabedoria, e você também está sendo sintonizado nesta mesma frequência. Seu preparo invisível foi para este momento, para que sua Beinah fosse ativada e se revelasse em um chamado visível. Agora, feche os olhos. Coloque a mão no coração. Eu declaro sobre você hoje,
O primeiro nome que o Pai lhe dá: gestação divina. Você não está esquecido, mas em um processo deliberado de formação. O silêncio é o solo, a pressão é o catalisador. Você é aquele que, mesmo na sombra, está sendo preparado para florescer no tempo certo, com uma força que o inverno jamais calará. O segundo nome, que revela seu poder no presente, é arquiteto do intervalo. Você não é um mero espectador no espaço entre a promessa e seu cumprimento, mas um construtor, um estrategista. Suas ações, suas decisões estão ativamente moldando o terreno para a manifestação. Você detém a autoridade para usar a sabedoria divina e estruturar o agora de forma a garantir o depois. Se esta palavra tocou você, se você sentiu a verdade dessas declarações vibrar em sua alma, eu peço que você deixe um like neste vídeo agora. Cada like é uma pessoa que também precisa ouvir isto. Você não está fazendo por mim, está fazendo por eles, abrindo o caminho para que mais um irmão seja sintonizado nesta frequência. E o terceiro nome, que o comissiona para o futuro, é pontuador de destinos. Sua jornada não é apenas sobre você, é sobre o impacto que você terá na vida de outros, especialmente em sua casa e nas gerações futuras. Suas decisões e sua sabedoria serão os pontos que conectam histórias, reescrevem legados e pontuam novos destinos para aqueles ao seu redor. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses três nomes. Porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. Coloque-se em posição de combate. Erga a cabeça. Porque o inimigo não opera no escuro total. Ele usa um mapa de batalha. E agora que você conhece o nome do seu processo, a binaga que você carrega, é hora de desvendar as táticas que ele usa para tentar sabotar seu legado. Não é um combate cego, é um jogo de estratégia. E sem conhecer as peças dele, você tem lutado em desvantagem. Sua fé é inabalável, mas até o mais valente guerreiro precisa saber como o adversário se move. A primeira tática é a anestesia da repetição. Ele sussurra que repetir os mesmos erros é seu destino, uma falha intrínseca de caráter. Ele quer que você acredite que os ciclos viciosos que você já diagnosticou são inquebráveis, que sua luta é solitária e quebrar esses padrões é impossível. Mas contra essa mentira, erga o decreto da nova rota. Não aceite mais o roteiro antigo. Declare que você não está mais preso aos ciclos do passado. Você recebeu um novo mapa, um novo caminho. Cada passo consciente agora é uma decisão de ativar a sua BINH para enxergar alternativas, para ver o que antes estava oculto e caminhar por uma estrada recém-aberta. A segunda tática é o espelho distorcido da família. Ele projeta uma imagem de indiferença em sua casa, fazendo você crer que sua influência não é percebida, que o silêncio de seus amados é rejeição e que seus esforços para protegê-los são em vão. Ele quer que você descarregue o peso do mundo ali, para que sua casa não sinta a diferença antes que você precise explicar, e sim, o afastamento. Mas contra essa distorção, acenda o altar da presença inabalável. Lembre-se dos momentos em que Deus foi inequivocamente real em sua vida, as promessas que Ele te fez, os livramentos que você viveu. Essa memória não é apenas lembrança, é uma lâmpada que ilumina o caminho da fé, restaurando a verdadeira presença em sua casa, silenciando a voz da dúvida e redefinindo o legado que você está construindo. E a terceira tática, sutil e devastadora, é o cativeiro da impostura. Ele sussurra que sua postura de critério é fachada, que você não tem a sabedoria necessária para as decisões do dia a dia, minando sua confiança e te impedindo de caminhar com a autoridade que lhe foi dada. Ele quer que você duvide da sua BINAC, que se sinta incapaz de decidir com clareza. Mas contra essa prisão, empunhe o velo da sabedoria de Salomão. Compreenda que você não luta com suas próprias forças, mas com uma ferramenta de discernimento que transcende sua própria experiência. Este velo, esta cobertura de sabedoria,
o capacita a tomar decisões com um critério que vem de um lugar além do seu entendimento natural, revestindo-o de autoridade e segurança para cada passo. É a chave para desfazer os laços da incerteza. Se esta visão de batalha espiritual, de como lutar e vencer o invisível, ressoou em seu espírito, se você está pronto para se posicionar e receber mais do que Deus tem reservado para você, eu te convido a se inscrever neste canal agora. Não é apenas um clique, é um posicionamento espiritual, um ato de fé que declara sua prontidão para o que está por vir, para os próximos níveis de revelação e capacitação que serão liberados aqui. É seu selo de compromisso com a sabedoria aplicada. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, que você recebeu o mapa estratégico e as armas para esta batalha, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Mas antes, quero que você se prepare, pois o que está por vir é a voz que silencia todo o ruído do inimigo, a voz que confirma seu chamado e ativa seu destino. Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Sinta a gravidade deste momento, o ponto de virada onde o que estava oculto se manifesta. Permita que cada palavra que se segue penetre fundo em seu espírito, não apenas como som, mas como uma verdade viva. Pai, eu confesso o peso avassalador deste cansaço que a alma carregou, o cansaço que não se dissolve com o sono, mas que insiste em manter-me em alerta constante. Confesso a dor da espera, o desânimo de um propósito que parece estagnado, e a frustração dos erros repetidos, esses padrões que se manifestam em decisões precipitadas, que não soube evitar mesmo quando os diagnosticava. Confesso o silêncio que se instalou em minha casa, a distância com a minha família, o receio de que me senti esquecido e que minha alma esteve em uma vigília incessante, esperando por uma confirmação que parecia nunca chegar. Mas hoje, neste instante, diante de ti, eu declaro que o que parecia abandono não era um esquecimento, mas uma gestação divina. Declaro que a minha inação aparente não era um vazio, mas uma preparação intensa, que o silêncio de Deus não era ausência, mas um convite profundo à sabedoria e a um nível de discernimento que eu ainda não possuía. Eu recebo hoje os nomes que o Senhor me deu neste vídeo. Gestação divina, que me lembra que estou em formação. Arquiteto do intervalo, que me capacita a construir no meio da espera. E pontuador de destinos, que me comissiona para o futuro. Eu os visto como minha nova identidade, como as vestes de um sacerdote diante do altar. E agora, com o coração aberto e o espírito aquietado, eu me coloco em silêncio diante da tua presença, Pai. Não para falar, mas para ouvir, para receber a tua voz que silencia todo o ruído, que acende a lâmpada em meu caminho e que confirma o que já foi selado no céu sobre a minha vida. Que a tua palavra, ó Deus, ressoe em cada fibra do meu ser, reordenando o que estava fora do lugar e restaurando a verdade que me liberta. Meu filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto, e o aperto chegava antes mesmo do primeiro pensamento consciente. Eu senti o peso do cansaço, que não é do corpo, mas da alma em vigília, em constante alerta. E o que você chama de fadiga, eu chamo de resistência, a força oculta que eu estava plantando em você para que suportasse o inverno sem desfalecer. O silêncio que você ouvia não era ausência, mas a quietude do solo fértil onde eu estava fortalecendo as raízes do seu propósito. Eu estava te preparando para uma colheita que só pode vir depois de uma gestação profunda. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo, e no dia seguinte você acordou com o peso do erro que diagnosticou, mas não soube evitar. Eu vi a repetição dos padrões que pareciam inquebráveis. E o que você sentia como paralisia, meu filho, era a encruzilhada onde eu esperava que você clamasse por minha Beiná. Cada erro não foi um fracasso, mas um convite, um sinal para que você buscasse uma sabedoria que transcende a sua, uma bússola que o guiaria por caminhos que seus olhos naturais ainda não podiam ver. Eu estava te ensinando a depender de um mapa que só eu posso te dar.
Eu te vi chegando em casa, meu filho, descarregando sem querer o peso que o mundo colocou em cima de você. Eu vi a sua família aprender a não perguntar, para não adicionar mais fardo ao que você já carregava. E eu vi a dor disso em você, a dor de não conseguir ser a lâmpada que ilumina o caminho deles. Mas esse silêncio em sua casa não era um castigo, mas um convite para que você se tornasse o bastão que protege, a tocha que ilumina. Eu estava te chamando para ser a presença restauradora que eles precisam, a rocha firme que não se abala com as tempestades externas, mas que se enraiza na sabedoria que vem de mim. Você não foi esquecido, você foi escolhido. Cada processo, cada silêncio, cada dor que você sentiu foi uma etapa deliberada da minha obra em sua vida. Eu te chamei para ser a diferença, para manifestar a minha sabedoria em um tempo de confusão, para ser um pontuador de destinos. Não duvide do que eu estou fazendo. Aceite o que te dei e prossiga, pois o tempo da manifestação chegou. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta a verdade dessas palavras, a ressonância em sua alma. Permita que cada célula do seu corpo se alinhe com este decreto, com esta nova realidade. Este não é um momento para a pressa, mas para a absorção profunda. Aquela semente que parecia ter morrido no inverno, no solo mais duro, na escuridão mais profunda, sem evidência externa de vida, agora brotou. O que o mundo via como morte era o meu tempo de gestação. O que parecia ausência de crescimento era o fortalecimento das raízes para a árvore que você se tornará e que dará frutos em abundância. O ciclo se completou. Agora você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias, e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder. Agora feche os olhos. Respire 3 vezes. E permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.